Olá, pessoal! Vamos para a 16ª semana de atividades de ciências e o tema de hoje são as transformações da matéria. Para a gente entender sobre as transformações da matéria, primeiro a gente precisa ter conhecimento do que é a química. A química é definida como a ciência que estuda a natureza da matéria, as suas propriedades e transformações. Eu já expliquei para vocês em outras aulas o que é matéria. A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, eu, você, tudo que está ao nosso redor e até mesmo o ar que a gente respira é constituído por matéria. E a química vai estudar essas características que a matéria apresenta, além das suas transformações, que é o que a gente vai estudar hoje. Nós podemos identificar algumas dessas transformações no nosso dia a dia. Por exemplo, o trigo, que é transformado em farinha, que vai ser transformado em pão, que é muito consumido por nós. O pão, ele é produzido graças a um processo de fermentação, que faz com que ele cresça. Essa fermentação ocorre graças a um fungo chamado levedura, que também faz um processo químico, ou seja, as transformações químicas estão muito presentes no nosso dia a dia. Nós podemos classificar as transformações da matéria em dois tipos: fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos. Esses fenômenos não provocam nenhuma modificação na estrutura inicial da matéria, ou seja, mesmo depois de sofrer essa transformação, eles não alteram a sua composição molecular, elas continuam iguais. Por isso, eles também são chamados de transformações reversíveis. Exemplo: amassar ou cortar uma folha de papel, quebrar um copo, ferver água, derreter um cubo de gelo, amassar uma lata, cortar lenha, etc. Eu coloquei algumas imagens que exemplificam esses fenômenos físicos: um copo quebrado, uma lata amassada e um papel sendo cortado. Como vocês podem ver, o vidro, mesmo quebrado, não deixou de ser vidro. Ele não perdeu a sua composição molecular, ela não foi alterada. O mesmo acontece com a lata, que apenas foi amassada, mas continua sendo lata. E o papel, que apesar de ter sido cortado, não deixou de ser papel, ou seja, todos eles mantiveram a sua composição molecular, ela não foi alterada. Isso é característica de fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos ocorrem quando a transformação resulta na produção de um novo material com características diferentes do inicial, ou seja, o fenômeno químico resulta da transformação e modificação molecular daquele material. Ele modifica a sua composição, ela é alterada. Por isso, eles também são chamados de transformações irreversíveis. Exemplo: queimar uma folha de papel ou lenha, assar uma pizza, acender um fósforo, o apodrecimento de uma fruta, a fotossíntese das plantas, o cozimento do arroz, entre outros. A fotossíntese das plantas também entra como fenômeno químico porque, para produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, a planta utiliza água e gás carbônico, ou seja, ela transforma essas substâncias em uma outra substância que é a glicose, ou seja, existe uma modificação molecular. O mesmo acontece com o papel, como vocês podem ver, depois de queimado ele se transforma em cinzas. A fruta, depois de apodrecida, ela se decompõe e modifica a sua estrutura, e o fósforo riscado, ele também vai modificar a sua composição molecular, ou seja, é uma característica de fenômeno químico a modificação da estrutura molecular do material. Reações químicas. Uma reação química é caracterizada pela transformação da matéria em relação ao seu estado inicial, resultando na formação de novos produtos, como a gente falou lá no fenômeno químico, né? Então, uma reação química, ela precisa de que ocorra uma modificação molecular daquela matéria. Para que uma reação química ocorra, ligações entre átomos e moléculas devem ser rompidas e refeitas de outra maneira, que eu acabei de falar para vocês. A organização molecular é modificada numa reação química.
A ocorrência de uma reação química é indicada pelo aparecimento de novas substâncias diferentes das originais. As substâncias que fazem parte das reações químicas podem ser classificadas como reagentes e produtos, que a gente já vai falar. Como eu acabei de falar para vocês, em toda reação química há reagentes e produtos. Os reagentes, eles vão aparecer no início da reação, ou seja, do lado esquerdo, antes da flecha, como vocês podem ver na imagem. Então, antes da flecha, eu tenho os reagentes. São as substâncias que vão reagir e sofrer uma transformação. Já os produtos aparecem depois da transformação, ou seja, do lado direito depois da flecha. Então, lado esquerdo eu tenho reagentes antes da flecha, lado direito produtos depois da flecha, é os que sofreram já a modificação. Como exemplo, eu coloquei a reação entre o H2, que é o hidrogênio, e o O2, que é o oxigênio, para formar a molécula de água, H2O. Como vocês podem ver na imagem, os reagentes são o hidrogênio e o oxigênio, e o produto é a água, que se originou a partir da transformação química desses dois componentes. Outra informação importante é a flecha que vocês estão vendo na imagem. Essa flecha representa a reação química que está acontecendo, por isso que os reagentes vêm antes da flecha e os produtos vêm depois da flecha. Ou seja, ela indica a reação química acontecendo entre os reagentes para que possa ser originado o produto. Como eu acabei de falar para vocês, a principal característica que indica que houve uma transformação química é a mudança na natureza da substância, ou seja, ocorre uma reorganização molecular e essa substância ela deixa de ser o que ela era anteriormente e se torna um novo material. Porém, existem outras características que indicam que houve uma transformação química. São elas a mudança de cor, como por exemplo a queima do papel, como vocês podem ver, ele fica escuro, ou a liberação de um gás, que é a efervescência, por exemplo, quando a gente joga um eno, um antiácido, um bicarbonato ou uma vitamina C na água e ela libera um gás e ela efervesce, também é um exemplo de reação química. Ou a formação de um sólido a partir de dois líquidos. Por exemplo, com a junção de dois líquidos se forma o iodeto de chumbo, que é um sólido, esse amarelo que vocês estão vendo na imagem. Ou também o aparecimento de uma chama, como por exemplo riscar um fósforo, ou de luminosidade, como no caso da luminosidade de um vagalume. Todos esses são exemplos de fatores que confirmam a ocorrência de uma reação química. Materiais naturais e sintéticos. Bom, como o próprio nome já fala, os materiais naturais são aqueles provenientes da natureza, podendo ter a sua origem animal, vegetal ou mineral, como no caso do sal e da água. Também são chamados de matéria-prima, porque eles servem de matéria-prima para a produção de vários objetos e utensílios que o homem usa no seu dia a dia. Exemplo, o couro animal, a madeira vegetal, os metais, que são minerais, como o ouro, o ferro, entre outros exemplos. Já os materiais sintéticos, eles não são extraídos da natureza e são totalmente produzidos pelo homem de forma artificial, ou seja, eles até podem ser produzidos a partir de uma matéria-prima natural, porém, ele passa por um processo de transformação feita pelo homem e dessa forma ele se torna sintético. Ele recebe esse nome por isso, pois envolve uma ação humana para a produção desse objeto, desse material. Por exemplo, o vidro, o plástico, os medicamentos, eles até podem ter a sua origem da natureza, porém, para a produção dessas matérias é necessária a ação humana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa semana a todos e até a próxima!